Por esse filme eu podia chorar 1 milhão de vezes e ainda não seria suficiente porque faltariam lágrimas. Não, e vendo o filme eu tava igual o Casimiro, seus covardes, covardes. Na terceira vez que eu tava chorando no cinema, me debulhando em lágrimas, eu já não tava aguentando mais. Falar, tem necessidade de um filme tão sentimental assim? Eu vou falar sobre o filme, mas sem dar spoiler, então dá pra assistir tranquilo. Primeiro que é mais um grande acerto do Brendan Fraser, né? Que é maravilhoso, que agora é mais velho e tá com a cara de bonachão, então ele transmite emoção muito facilmente, de uma forma muito intimista e querida. Então é muito bom assistir um filme que trabalha esse ensejo sentimental que meio que emana dele. Então é muito legal ver essa interação, troca, disposição, enfim. Eu vou trazer rapidamente a sinopse do filme para poder justificar o porquê que eu acho que ele é um excelente artefato filosófico para a gente explorar o questionamento sobre a solidão, sobre a companhia, o intimismo, o sentimentalismo e a necessidade que a gente tem de interações e relações sociais. Mesmo num mundo que constantemente a gente tem um avanço maior do contato tecnológico, né, do contato virtual, ao mesmo tempo que as pessoas se sentem cada vez mais isoladas. Cara, então a parada é que o Brendan Fraser, ele interpreta um personagem que é o Philip, e o Philip é basicamente um ator fracassado. Ele tem ali os seus 40, 50 anos, ele mora no Japão e basicamente ele vive de bicos como ator. Então ele faz pequenos personagens em programas de TV, enfim, né? Aquele bem lateral mesmo do palco. Mas então ele recebe a oportunidade de ser um ator cotidiano, por assim dizer. Essa empresa, ela oferece o serviço em que as pessoas do dia a dia comuns podem contratar atores para desempenhar papéis específicos no dia a dia como companhia para elas. Então, se você precisa de um esposo falso, você pode contratar o serviço deles. Você precisa de um amigo, de uma amiga para fazer uma companhia simplesmente, você pode ser agraciado com a presença e a amizade do Brendan Fraser. Mas filosoficamente o que me chamou a atenção é a proposta de trabalhar com a solidão, de discutir isso de uma forma muito intimista. A gente vê algumas vezes assim a diferenciação ou alguém falando sobre a diferença que é a solidão, a solitude e estar sozinho. Só que aqui no filme, o que me pareceu pelo menos como um artefato filosófico para trabalhar a discussão, é que essas três coisas são consequência de um único sentimento. A sua solidão, o sentimento de estar sozinho, ou a evidência de estar sozinho, e o momento de solitude, eles são uma única coisa porque eles representam a falta. Você tem um sentimento de ausência dentro de você. Alguma coisa te falta. Seja a falta de um momento, seja a falta de pessoas, seja a falta de uma expectativa, ou a ausência, né, de uma expectativa que não se realizou. A questão é que esse sentimento, ele é basicamente frustração. A falta gera frustração, e a frustração, ela conversa, ela dialoga muito bem com a solidão. Então, é um emaranhado de sentimentos que se retroalimentam, né? Eles acabam deixando a pessoa mais desesperada, se isolando mais, e é esse momento em que o estar sozinho se transforma numa solidão mais pesada, etc, né? Lembrando, né, isso aí também pode dialogar com os sentimentos e sintomas da depressão, então procure ajuda, você não está sozinho. O filme ele me fez lembrar muito do que a gente fala na filosofia do trabalho do Albert Camus, no livro O Estrangeiro. Que a proposta absurdista do Camus é justamente esse sentimento de você ser estrangeiro no mundo. No filme, isso é mais evidenciado, porque o Philip, ele é um homem norte-americano que vive no Japão há 7 anos, mas ele ainda não entende algumas questões sobre a cultura japonesa, sobre a forma como as pessoas interagem entre si, as normas de cultura, moral, ética, etc. Então, o ser estrangeiro em um lugar, ser diferente, ele já gera um sentimento de solidão, um afastamento. Mas o Camus, ele traz a proposta do estrangeiro e a literalidade da obra, é porque não se fala sobre ser estrangeiro de uma forma literal. Apesar de no texto, né, o personagem ser um estrangeiro. Na verdade é uma metáfora sobre o sentimento de ser estrangeiro no próprio mundo. O fato de você estar hoje aqui e você ainda se sentir desconectado com a realidade em que você está inserido. E como eu disse, o filme, eu gostei muito porque ele trabalha isso de uma maneira intimista. A solidão não é uma coisa vazia, sem sentido, sem significado, de puro desespero. Não, ela é uma questão sentimental. E sentimental aqui não estou querendo dizer que é um fragmento de sentimentos. É sentimental no sentido de emocional. É emotiva. A solidão, ela provoca alguma coisa em você. É provocada por essa falta, mas ela também provoca um sentimento de desgostoso, um sentimento de procura. Por mais que você se isole, que você evite as coisas, você ainda tem uma determinada expectativa, uma vontade, um querer, mesmo que menor. Mas você ainda procura isso. E você deve procurar isso. E esse é o ponto principal. Que aí a proposta do Camus, né, também, do absurdismo de uma forma geral, a la Nietzsche já também com o amor fati, é como que você acha significado pra vida. Você dá significado pra ela. Você não vai encontrar um significado. Você não vai no mercado e compra 3 quilos de significado pra vida. Você cria um significado. Você constrói aquilo. No caso do filme, ele constrói através das relações. Ele vai percebendo pequenos valores que vão crescendo, sentimentos que ele quer, sentimentos que ele procura, e isso vai crescendo a partir das relações e interações sociais que acabam tendo. Porém, isso é um jeito muito professor de falar, que você fala das relações sociais como se elas fossem sistemas que ficam se conectando. E eu gostei do filme não por causa disso, e sim por causa desse sentimento intimista. Para deixar muito claro por que eu tô repetindo essa parte, você precisa assistir esse filme. Assista no cinema, de preferência, porque a fotografia é maravilhosa, mas assista no stream ou pirateado mesmo, tá tudo bem. O importante é assistir, porque, novamente, ele trabalha com sentimentos lindos,
sentimentos leves, maravilhosos. Então você não tem um pesar desse sentimento. Todo sentimento é bonito. Você tem um peso para aquilo, um significado para aquilo e, novamente, uma necessidade. E aí, por fim, né, o fato de você estar em solidão, estar sozinho ou estar em falta, não é uma regra de que você vá continuar assim. A questão é você se permitir construir relações, construir significados que dependem aí das coisas que você gosta, das coisas que te provocam emoções e te provocam querer. E por fim, aquela coisa, né? Se você for assistir, é bom ter uns lencinhos do lado, que eu tive que limpar o choro na manga da camisa.